pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Mais Lucro Podcast. Estamos hoje aqui com um convidado super especial. Ele, que é o verdadeiro estrategista da performance empresarial, mentor, palestrante, especialista em gestão e aceleração de vendas, tem uma trajetória sólida e treinando empresários e líderes. Ele é fundador do grupo Agim. Rossi, ele tem a experiência prática unida à visão estratégica e uma pegada disciplina que vem das artes marciais. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço. Uma satisfação. Muito obrigado pelo convite, Vitor. Obrigado, pessoal. Espero poder contribuir um pouquinho da nossa trajetória aí de anos aí no mercado. Graças a Deus. Vou iniciar. Parabéns aí pela sua trajetória, cara. É muito bacana. Estou acompanhando você. Você tem uma pegada que eu gosto, que é a pegada do esporte unido à alta performance dos negócios. Eu vejo que tem muita sinergia entre essas duas áreas. Vamos começar do comecinho, então, falar como começou esse esporte na sua vida? Bora lá. Sempre fui muito fã, né? E na época, anos atrás, como que é o contato que a gente tinha? Somente nos filmes, né? E aí, eu, quando muito criança, iniciei meu trabalho muito cedo, porque permitia, né? Eu entregava jornal, né, com uns 10 anos, empacotava coisas no mercado para ganhar gorjeta, e aí ia para a banca de revista comprar pôster do Bruce Lee, né, do Chuck Norris, e eu sempre quis. E aí, morava no interior de São Paulo, mais especificamente na cidade de Rio Claro, e um dia apareceu uma academia de Kung Fu na cidade. Eu falei, eu vou ter que fazer esse trem aí, eu quero, porque, nossa, Bruce Lee era muito fã, e é onde eu iniciei, e aí fui atleta profissional do Kung Fu, do boxe chinês por muito tempo, e depois casei com filhos, e aí a gente foi pro Jiu-Jitsu hoje, onde eu sou faixa preta nas duas modalidades. Fácil, né? Coisa fácil, né? Foi bastante tempo. É o que eu falo, fácil já fizeram, né, Vitor? Aí ficou difícil pra gente, né? É isso aí, cara. E é tão marcante que seus filhos também são vinculados à arte marcial, né? Exatamente. Mas o bacana é que partiu deles, né? Eu sempre tive essa veia da questão do esporte. Porque o esporte, eu falo, isso é hobby. Não, isso tem que ser uma continuidade, isso faz parte da sua vida mesmo. E eles já fizeram, né, várias modalidades. Foram pro futebol, fizeram ping-pong, aquela coisa de criança até para ter uma definição. E aí um dia, meu filho mais novo, né, o Isaac, falou, quero ir pro MMA. Eu falei, não é assim. Escolha uma modalidade de arte marcial, seja bom nela. E na cidade, na época, em Rio Claro, muito forte o jiu-jitsu. Fomos para o jiu-jitsu e eles estão aí até hoje. Hoje são 2 faixas pretas, competem no mundo, rodam todos os principais eventos hoje do jiu-jitsu. Eu conheço alguns amigos faixa preta, é até campeão mundial. Legal. O Tony, de jiu-jitsu. E, pô, o desafio dele sempre foi o patrocínio, né? É cruel, né, cara? Você tem que se bancar, tem que ter alguém para poder ajudar, é bem cruel. Difícil. Igual ontem mesmo o pessoal falou, Rossi, mas fecha a conta para um atleta aqui no Brasil? Hoje são poucos no Brasil que fecham a conta. Por isso que muitos estão indo para outros países. Seja na América, seja na Europa, seja na Oceania. O pessoal está indo fora mesmo. Por quê? Lá fora é muito mais valorizado do que aqui. Então, por remuneração, patrocínio, as empresas não olham isso como investimento. Eles olham isso como custo, e para o atleta é um custo alto. Você é do esporte, você sabe do que eu estou falando, entendeu? Sim, então, para se manter em alta performance, não tem como. Eu falo, meus filhos treinam 6, 7 horas por dia para participar de um evento que muitas vezes é lá uma luta de 5 minutos. E ainda tem que sair daqui do Brasil, ir lá para Abu Dhabi, ou tem que ir para os Estados Unidos, o investimento disso para estar lá competindo. E sair tudo do bolso. Hoje o atleta tem que ser um pouco de influência também, né? Para poder captar esse recurso, né? Ele é o produto, eu costumo falar. Então, ele tem que ser não só bom, né, na modalidade que ele pratica, no caso nosso, no tatame, mas ele tem que ser bom estrategista, um bom influenciador, porque ele, como ele é o produto, ele tem que saber se vender, né? E trazendo para o nosso negócio, você vê que tem muita relação. Sim. Se você não tem a política comercial, se você não sabe vender, você não sabe do seu negócio. Sim. Não adianta, essa cultura comercial tem que ter em toda e qualquer empresa, e todo atleta tem que ter, principalmente como ele é eu-presa, né? Sim. Ele é sozinho, então ele vai ter que fazer o marketing, vai ter que fazer toda a parte de fotos, social media, para poder se desenvolver até chegar um dia ele ter profissionais do lado dele que o apoiam e façam toda a ação estratégica. A gente vai começar a falar de negócio, essa sinergia daqui a pouco, mas continuando nisso, tem o Mika, né? Muito forte. Mika, muito forte, e eu já vi ele falando sobre isso. Eu aqui na academia também tem a parte da academia educacional para o atleta saber como se comportar nas redes sociais, porque dali vai vir o patrocínio dele. Então ele já está pensando na frente de que de fato a rede social é um diferencial completo, né? Nós fizemos isso lá atrás, quando nossos filhos pequenos, né? Nós investimos algo que não tínhamos, fala só, você vai ter que fazer inglês, porque eles começaram a fazer a modalidade.
E aí a gente já, com a visão de futuro, fala assim, o inglês vai ser um diferencial. Total. E como qualquer criança, né? Não quero ir pro inglês, quero ficar na rua jogando bola, aquela coisa do interior, né, Victor? Sim, sim. Então, e hoje para eles é um diferencial. Quando eles vão para fora, o pessoal os chamam exatamente pela comunicação dele, pelo idioma fluente, pela didática, mas foram anos de investimento antes. Por quê? As oportunidades aparecem. Mas você não pode se preparar quando a oportunidade aparece. Sim. Você tem que estar preparado antes, porque a oportunidade não nos espera a preparação. Total. E aí tem sinergia muito... Pô, todo o papo que a gente tá tendo aqui, a gente fala de tempo, né? Pô, Total. Você com 10 anos começou... o cara não foi faixa preta porque ele começou ontem, né? Não. Em duas modalidades, muito pelo contrário, né? Pô, ele não fala inglês fluente porque ele começou a aprender inglês agora, né? Não. Foi todo o entendimento, é uma construção. Você nas suas mentorias, você percebe que o empresário quer que as coisas aconteçam muito rápidas. E sem falar da nova geração, que é tudo para ontem, né? E ele não investe. Porque eu sempre falo, investir em uma mentoria, investir num treinamento, numa capacitação, o que ele quer? Ele fala, quero resultado rápido. E aí tem uma outra preocupação dele. Poxa, Rossi, e se eu investir no meu funcionário e ele for embora? Eu falei, você sabe quanto é essa conta. Mas qual é a conta que você não sabe? Ele falou, me responda. Eu falei, te dou a resposta agora. Quanto custa você não investir e esse funcionário ficar? Sim, e você continuar tendo prejuízo. Então, só que aí você faz trabalho de curto, médio e longo prazo. Então, é igual ações. Por exemplo, tem ações de marketing que eu falo com os meus filhos, para os atletas e tudo mais. Tem resultados rápidos. Tem coisa que você tem que ir maturando com o tempo. Total. E do Grupo Agem? Fala um pouquinho para a galera entender como é que funciona. Hoje o Grupo Agem, ele é um ecossistema, né? Então, onde nós temos vários produtos. Nós temos a Universidade do Locador, que nós trabalhamos com grupos e empresários seletos da locação de equipamento, seja da linha leve, que a gente chama de pequenos equipamentos, até grandes equipamentos de grande porte. Nós temos o Impulse, que é um treinamento de formação presencial para líderes comerciais. Esse é um evento, é um masterclass, onde o pessoal fica imerso lá com conteúdos, formadores e assim por diante. Nós temos o nosso podcast, que é um papo de locador, também voltado com conteúdo gratuito para os locadores de equipamento. Por que você fala tanto dos locadores de equipamento? Porque eu estou nesse mercado há 19 anos e pela carência de mão de obra, de entregas estratégicas para esse segmento, eu busquei me desenvolver exatamente nessa área. E aí eu trouxe mais alguns parceiros para esse ecossistema. Então eu tenho parceiros de CRM, agência de recrutamento e seleção, tráfego pago, registro de marcas e patentes. São coisas que eu fui sentindo que o meu cliente precisava. Homologuei esses parceiros, esses fornecedores, e aí quando precisamos de algum parceiro para poder implementar, eu os indico. E aí ele faz análise dele, se faz sentido. Como esses parceiros já são homologados, então nós já testamos e conseguimos comprovar o custo-benefício, o pessoal acaba fechando. Então hoje nós montamos um ecossistema do Grupo Agem, por isso que hoje ele é um grupo com várias empresas dentro desse projeto. Você sente que o ecossistema é o futuro? Muito, muito, muito. Quem não tem um ecossistema vai ter que migrar isso para muito rápido. É igual, sempre na época da pandemia eu já falava, né? Se você não está na internet, eu não dou 2, 3 anos para você não ter empresa. Porque ainda hoje é triste, mas muitas empresas não têm um Instagram Sim. com uma vitrine. Isso eu já falava lá atrás. E hoje eu falo, quem não tem um ecossistema, é a mesma coisa você ter um produto só. Se eu só vendo essa taça aqui. Para qual canal? Eu vendo só para uma distribuidora ou tenho um cliente. É isso. Então, você vai ter que criar mais produtos, mais portfólios na sua esteira para você começar a atender mix e segmentos diferentes. Sim. Foi olhando para essa dor do cara do lado que você decidiu virar mentor? Iniciou como? Num momento muito delicado, né? Eu sempre fui CLT, né? E aí, quando eu estava num segmento de locação, e aí eu recebi um projeto para desenvolver em São Paulo, que era uma expansão de uma franquia, ele já tinha 30 unidades. Falou, Rossi, a gente vai para 300 unidades. E aí foi um projeto extremamente audacioso, e eu falei, puxa, vai ser o projeto da minha vida, né? E saí da empresa em dezembro para iniciar um projeto em janeiro. Estourou a pandemia. Aí, puxa, tinha eu e mais 50 pessoas novas para o projeto. Fevereiro, todo mundo em casa. E aí, todo mundo com 3 meses de experiência. Falei, e agora? Era uma interrogação. O que fazer? Não tinha o que fazer. Aí ele falou, gente, chamou todo mundo. Falou, eu não posso dar continuidade. Eu vou ter que encerrar o projeto agora.
E depois a gente vê como fica, tá todo mundo em casa, ninguém está comprando produto, a gente não vai conseguir avançar. Aí foram aí todas as pessoas desligadas na experiência, e eu já tinha saído da outra empresa, falei, e agora? O que eu vou fazer? Foi onde começou a surgir exatamente os locadores me chamando, poxa, Rossi, eu não sei, eu sempre trabalhei presencial, eu não sei desse online, me ajuda. Aí, uma dica para um, uma dica para outro, eu falei, opa, tô ensinando o pessoal a trabalhar e não tô ganhando. Aí eu comecei, fui para as lives, fui para os webinars, fui para a internet, que viralizou muito essa questão. O próprio podcast, né? Quem falava tanto de podcast naquela época, então, que se transformou em algo profissional hoje, uma ferramenta bacana, e aí surgiu. E aí, de lá para cá, eu não parei mais, sempre foi trazendo mais clientes, mais produtos e criamos o ecossistema. Engraçado que antes a gente não se conhecia, e quando a gente se conheceu, eu fiquei sabendo agora de locador, eu estava associando sempre locação do veículo. E aí, quando você falou de locação, eu já trabalhei, a gente conversou sobre isso na Hyundai, na Heavy Industries, e era muito grande e tal, eu tive a sorte de trabalhar, e é um mercado bem desafiador, que muitas vezes é o cara que começou lá do interior com sua primeira maquininha, ele não tem todo esse know-how, essa estrutura empresarial para se organizar e trazer longevidade para o negócio dele, né? Então você entra como essa pessoa, né? Com esse trabalho, ele fala assim, eu sempre fiz assim, sempre deu certo, ou eu na outra locadora, porque muitas vezes é isso, né? A locadora trabalhou numa outra, conseguiu um dinheirinho, ou começou com uma betoneirinha, uma ferramenta elétrica, e aí ele vai. E aí isso é bacana, show de bola, só vai. Só que chega no momento, e aí? Eu trabalhei na época, bicho, que o Finame era 5% ao ano. Aí. Era bom demais. Vocês estão vendo aí Selic de 14 e não sabem o que é isso? não, tá longe. Acho que eles só viram Malemar em reportagem, alguma coisa, né, Victor? 5% ao ano era bom demais para vender. Então, assim, as empresas cresceram muito rápido. E é um segmento, ao mesmo tempo, é um segmento antigo, tô falando um segmento de 60, 65 anos, mas ainda extremamente amador. Perto de outras empresas, como banco, grandes indústrias, grandes players, o segmento de locação, não posso generalizar jamais, mas a maioria deles ainda está fazendo o processo muito amador no seu braço. Eles não procuram exatamente uma consultoria, uma mentoria, se desenvolver ferramentas para desenvolvimento, que nem eu já tenho cliente hoje que utiliza chat, utiliza inteligência artificial para fazer atendimento e fecha negócio. É um pré-vendedor, já dentro do WhatsApp. Então, assim, eles falam, não pode, não funciona. Eu falei, gente, já funciona. Não é o futuro, é o presente. Uma resistência, né? É uma resistência. E, então, o buscar se desenvolver é igual nós estávamos falando do esporte. Não tem como, Victor, realizarmos resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E é muito dinâmico. É igual quem trabalha com tráfego pago. O cara que está lá no Google, olhando lá para fazer investimento, o que mudar, ele pode deixar o seu site parametrizado agora, falar, puxa, está com 100% equalizado, lindo. Ele virar as costas, já mudou, já vai cair para 90%. Mas como assim? É muito dinâmico. Então, assim, o pessoal tem que estar acompanhando essas mudanças, porque assim, a velocidade, a tecnologia está vindo rápido. E automaticamente os clientes também. Os clientes estão mais exigentes. Hoje ele não vai para um restaurante, não vai para um hotel antes de fazer uma pesquisa na internet. Vai lá buscar as avaliações e assim por diante. Isso aí que você falou do site, da rede social, o tráfego pago tá sofrendo a disrupção. Agora tio Zu que tá botando IA para fazer, ele quer tomar o dinheiro da agência, né? Você pagava 2, 3 mil para a agência, não, pega esses 2, 3 mil, coloca de tráfego direto, porque eu vou te dar uma IA que vai fazer isso para você perfeitamente. Então, o mercado em vários setores está sendo disruptado e o pessoal está um pouco resistente, né? O pessoal fica preocupado até, vai acabar o emprego X, Y, Z. Eu falei, gente, isso já acontece há milênios, isso sempre existiu. Então, o que faz o profissional diferente é o que continua investindo no desenvolvimento. Então, ele não para no tempo, ele só vai mudar a forma de trabalho. É o que eu falo, poxa, iniciei minha carreira entregando jornal. E aí, hoje tem entregador de jornal? Entendeu? Ele pode existir hoje, mas é totalmente disruptivo, de uma outra forma, e a quantidade é menor. Hoje, quem faz uma assinatura de jornal físico? Eu não sei como funciona em Maceió, mas eu falo em São Paulo, é extremamente muito pontual, mas nas cidades de interior e assim por diante. O jornal, eu nem vejo mais. Agora, o livro ainda tem uma certa resistência, porque tá meio que...
é glamuroso você ter um livro, né? Em casa e tal. Eu sou desses. Eu sou desse também. Então, pô, eu gosto do cheiro do livro, enfim. Eu marca texto, eu sou desses mas também. Mas também, pô, o mercado foi meio que disruptado aí, né? Pelo e-book, meio que tomou conta. Até os cursos, né? Pô, você vai ler um livro ou assistir 1 hora de curso. O cara tá acostumado com a Netflix. Muito difícil o cara querer perder o tempo de 3, 4, 1 semana lendo livro, né? E ele vai lá e ele consegue fazer isso por módulos, né? Vai lá fazendo, assiste 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, dentro do tempo dele se ajusta. E é isso que nós estamos falando. Sim. Podcast. Você tem a possibilidade de adquirir e consumir grandes conteúdos no seu momento de lazer, no seu momento de translado, leve, muito leve, que nem, poxa, moramos em São Paulo, né? Então, entre minha visita presencial ou outra, o que eu faço? Eu vou estudar. Sim. Coloco um podcast ali, eu vou ouvindo e vou assistindo e adquirindo conhecimento e conteúdo. Falando de conteúdo, você tem abordagem bem de gestão e de vendas, né? A sua mentoria nos seus planos. Hoje, qual é o método que você gosta de praticar e o que você vê, pois isso aqui não posso deixar de fazer? Nós temos alguns, inclusive eu tenho um método próprio, que nós criamos, que é chamado de Excelência Empresarial. Ele é um acrônimo que são 4 letras, é PPMF. O que é esse PPMF, Rossi? Pessoas, processo, metodologia e ferramenta. Nós equilibramos esses 4 pilares. A gente diz que o sucesso e o insucesso de qualquer empresa estão nesses 4 pilares. Você pode falar qualquer dor da sua empresa, Victor. Se eu tenho uma dor XYZ, vai estar nesses 4 pilares. Ou em 2, ou em 3, ou nos 4. E aí, automaticamente, migramos para dentro desse projeto, desse processo, e a gente gera os devidos planos de ações. Lógico que aí vem as metodologias nossas. Aí nós utilizamos algumas metodologias, que nem falar de vendas. Você utiliza funil de vendas? Sim, mas por incrível que pareça, já o funil de vendas já está ultrapassado. Hoje já vamos falar de ampulheta de venda, sim, que é o flywheel, que sim, é exatamente um ecossistema que esse cliente fica. Porque o que é mais barato? Você adquirir um cliente novo ou você manter o mesmo cliente e vender ou alugar para o mesmo cliente? Perfeito. Ele já está dentro do seu ecossistema. Total. Então, essa metodologia muito que a gente trabalha muito com o ciclo de venda, exatamente, que eu vou atrair, vou desenvolver, reter para esse cliente virar um promotor, um indicador da marca. Perfeito. Para a galera que não conhece aí Flywheel que ele falou, é como se fosse uma espiral em sentido de infinito. O cara compra hoje de você a taça, amanhã ele compra água, amanhã ele compra o suporte, depois da manhã ele compra a mesa, e você, como já tem um cliente dentro da sua base, vai sempre fornecendo novos serviços, sempre novas opções de recompra, porque o cara já está dentro de casa, já tem relacionamento. E é o mais barato, né, Victor? E aí você cria as estratégias, que é o quê? Poxa, cria um plano de indicação para o cliente, porque ele vai indicar a sua marca, o seu produto para uma outra empresa, os próprios projetos de cashback. É uma maneira de você trabalhar o flywheel, que é o volante, né? Que eu falo que é exatamente esse espiral. Você trabalhar esse cliente e ficar ali dentro, seja ele consumindo ou trazendo novos clientes para dentro desse sistema. Perfeito. Dá um exemplo bacana aí de uma metodologia. Eu queria entender também um prazo hoje de mentoria mínimo para você de aplicação e dar um exemplo de sucesso bacana que você teve. Hoje, para falar de mentoria e consultoria, ele vem todo um projeto mesmo, né? Que envolve treinamento dos líderes, treinamento da equipe comercial, análise. Eu faço uma análise comercial antes, que é o quê? Eu faço o cliente oculto, né? Então, eu tenho que entender hoje como faz. Nossa, como é esse o cliente oculto? É o que o próprio nome fala. Eu e minha equipe, a gente faz contato, seja ele virtual ou presencial, para fazer um diagnóstico de como estava aquele atendimento. Aí, em cima disso, a gente traça um plano de ação. Hoje, o menor pacote que nós trabalhamos com os clientes é no mínimo 6 meses. Perfeito. Então, até porque a gente entende que tem algumas empresas que têm um resultado muito rápido. Porque como é uma mentoria / consultoria, muita coisa, mão na massa, não somos nós. Sim. É o cliente que vai ter que implementar, a gente vai controlando ele. Por quê? Sim. Muitas vezes é mudança de cultura, né, Victor? E essa mudança de cultura tem um certo tempo para poder se adaptar. Mas eu tenho cliente que no primeiro mês já teve resultado de 30% de crescimento. Sim. É implementar, maturar, melhorar, né? Manter essa continuidade, porque tem que ter rituais. Para você transformar isso em rotina, então você tem que ter uma continuidade, né? Perfeito. E o Grupo Agin hoje é concentrado em São Paulo ou nacional? Hoje nós temos cliente nível nacional.
A nossa base fica em São Paulo, mas eu tenho cliente em Manaus, Belo Horizonte, que nem agora vou saindo de Maceió, retornando para São Paulo. A gente retorna dia 28, dia 29 nós temos algumas consultorias presenciais já agendadas, e dia 30 estamos indo para Belo Horizonte e voltamos só dia 8. Então, porque tem alguns clientes que são trabalhos presenciais, mas hoje é triste, mas é fato, a pandemia nos ensinou o trabalhar o remoto. Então, muitos clientes a gente consegue trabalhar já aí, já é a mentoria, dá para fazer treinamento online, e aí é 100% é por questão de custo. Né? Que eu falei, poxa, estou em São Paulo, estou atendendo cliente em Manaus. Sim. De uma forma extremamente remota e com resultados positivos. Isso que é legal. É bem importante isso, né, bicho? Porque o pessoal pensa que, não tá aqui do meu lado, para tomar um cafezinho, dá para fazer muito bem feito. Eu falo por mim. O Rossi, eu tenho análise, tenho People Analytics, faço análise comportamental, sou especialista em PNL, só que como eu vim do esporte e o meu perfil comportamental, eu sou dominante, e o dominante é voltado para o resultado. Por que você está falando isso, Rossi? Porque eu não assumo nenhum projeto o qual o cliente vai ter resultado. Eu já interrompi acompanhamentos, porque eu entendi que o cliente não estava focado naquele momento para retornarmos depois, porque não ia trazer resultado. Ele não estava dedicado. Então, interrompemos, e aí que falar, perfeito, fizemos uma pausa. Quando retornou, foi resultado positivo. Eu falei, você entendeu o porquê da pausa? Ele foi perfeito. Porque existem momentos, né, Vitor? Sim. O momento do empresário, o momento da empresa, o que ele quer, o que ele busca, e muitas vezes falta até mesmo ele entender, porque ele não sabe onde ele quer chegar. E é aquilo, né? Como diz o próprio... Né, foi o Coelho que falou isso lá no filme da Alice no País das Maravilhas, né? Sim. Qualquer caminho serve para se você não sabe onde você quer chegar. Total. É bem isso. Isso é gestão. O top 1 aí que você acha de processo de mentoria que não surte o efeito. Você consegue classificar o top 3 aí de, tô tentando implementar e não dá certo. Mentalidade do líder. Sempre. Você fala o causador, você fala? É a mentalidade do líder. Mentalidade do dono. Não tem como. Porque é cultura. E a cultura, quem implementa isso na empresa? Rossi, você consegue implementar uma cultura? Sim, desde que eu esteja mais presente. Sim. Quando eu não estou presente, você faz da dica e vai monitorando. E aí você vai vendo que não está avançando. Por quê? Cultura é top-down. É de cima para baixo. Então, vem pelos donos, diretores e assim por diante. Tem um amigo, um parceiro, ele usou um exemplo que eu achei fantástico. Eu implementei isso no meu discurso quando eu falo de cultura. É igual lavar escada. Não se lava escada de baixo para cima. Escada se lava de cima para baixo. Então, não tem como implementar uma cultura da equipe operacional, da equipe de logística, da equipe de manutenção. Não, é de cima para baixo. E aí, porque você tem que colocar rituais, treinamentos, acompanhamentos para poder ter essa implementação. Hoje, o principal problema de não resultado é exatamente a mentalidade do CEO, C-level, de cima para baixo, da diretoria e liderança. Eu percebo muito, cara, também o seguinte, o cara contrata você para fazer a mentoria e ele acha que sua obrigação agora a empresa é sua, né? Deu resultado, né? Ele não entende que é uma via de mão dupla em que você vai direcionar, mas ele vai ter que fazer o trabalho de fato acontecer, né? Não tem como, Victor, ter resultados onde o mentor ou o consultor, ele não tem a liberdade total para se trabalhar. Quero falar assim, eu quero que se dê resultado. Ok, já aconteceu isso comigo. Eu passava um direcionamento e foi um projeto, foi de 3 meses, bem maciço, e aí era full time. E aí eu tive que travar as agendas, reajustar os outros clientes dentro da equipe para fazer um trabalho exclusivo, ele queria um resultado mais rápido. Só que acontecia, eu e minha equipe, quando nós estávamos dando a diretriz, a gente virava as costas e ele lá mudava tudo. Então, o famoso soltar o osso, ele não queria soltar o osso. Ele quer ficar ali controlando, então são as micros gestões que acabam perdendo, cansando o time e patinando e não avança. Então, se você contratou, seja um consultor ou um mentor, até deixar uma dica para o pessoal, se você contratou um consultor, um mentor, até mesmo um líder, um funcionário, um profissional, deixa ele desenvolver. Não fale para ele o que ele tem que fazer, fale das entregas que ele tem que entregar. Então, coloque isso, fala, é esse resultado que eu quero, e deixa ele fazer. E o problema, pessoal, é isso, Vitor. Você fala, Rossi, faz isso aqui, tira esse copo e leva para lá. Eu vou tirar do meu jeito. Não, tem que ser do meu jeito. Fala, então, por que você me contratou? Total.
Faz sentido? Total. Bill Gates fala isso, né? Você contrata o melhor cara para ensinar ele o que fazer. Não, ele que tem que te ensinar o que fazer, né? É sobre isso. Não faz sentido nenhum, né? É sobre isso. Mas é o que acontece muito. Mas porque tem 3 letrinhas dentro, é uma palavra com 3 letras que tem um poder muito grande, que é o ego. Eu sou dono, eu mando nesse trem aqui, como o pessoal fala lá em São Paulo, né, usando um pouquinho da gíria de lá, eu mando nessa bagaça aqui, não sei se é comum a linguagem, né? Mas é isso, quem domina isso aqui, a empresa é minha, quem manda aqui sou eu. Então por que você contratou um bom profissional e paga muitas vezes um valor até acima do mercado, porque você acredita que ele vai fazer entregas excepcionais? E então é incongruência gigante, né? Pô, o cara contrata alguém muito bom, aí ele fala, mas eu trouxe a empresa até 100 milhões, você trouxe algum até 100 milhões? Pô, não. Então você não sabe como é. Cara, cada pessoa tem um padrão, o cara que leva de 1 a 100, né? O cara que leva de 100 a 200, nossa, e de 200 a 500, e são conhecimentos diferentes. E aí o cara fala, pô, mas você vai dar mentoria, você não teve esse tipo de empresa. Cara, as grandes mentorias, as grandes consultorias do mundo contratam engenheiros, contratam os caras baseados no currículo, os caras também nunca tiveram a empresa e você está pagando 20 vezes mais o valor para poder ter o aconselhamento do cara. Então, você tocou num ponto você foi muito feliz na colocação mesmo, Vitor. Foi o quê? O pessoal acredita que eu só tenho que trazer um consultor que tem uma empresa e muitas vezes concorrente. Sim. Eu falei, como assim você vai trazer um consultor, um mentor que é seu concorrente? Ele vai entregar 100% do ouro? Gente, faz sentido? Não faz. Só que, por outro lado, você pega grandes empresas, que é o que você falou, grandes empresas, grandes marcas que são especialistas nisso. Quantos anos de desenvolvimento? Quantos testes os caras fizeram? Que nem eu estou falando, eu estou no mercado há 20 anos. Iniciei meu trabalho como representante de cosmético numa Brasília 76, viajando no interior de São Paulo. Eu tinha dinheiro para sair e se eu não vendesse, eu não tinha dinheiro para voltar. Minha esposa sabe disso. E quantas vezes eu tive que dormir no posto de gasolina porque eu não vendi nada no dia. Ou eu pagava um hotel ou eu jantava. Aí eu virava lá pro segurança e falava, poxa, consigo dormir aqui? Aí falava, não, consegue, você me dá uma caixinha de R$5? Vai, você toma um banho? Ótimo, dormia lá no carro. E para minha esposa, eu estava no hotel, sim, acomodado, mas o dia não tinha sido bom. Isso faz parte do negócio. Agora, o que a gente faz com isso é diferente. Então, quer dizer, qual a experiência? Eu estou falando de 20 anos de trabalho, onde eu já errei muito, acertei muito mais. Sim. Então, e aí qual é o trabalho de todo e qualquer mentor? Orientar para que você não cometa os mesmos erros. Perfeito. Esse é o foco. Concordo. Eu vejo que você está se posicionando muito bem nas redes sociais. Você acha que isso deveria ser uma obrigação de todo empreendedor e empresário? Vitor, não tem como. O meu produto, Rossi, eu quero te contratar. A gente está se conhecendo agora, né? É bem recente. Você não viu nenhum resultado, não sabe. Como que você vai me contratar? Ou validar, né? Ou validar isso, boa. Como que você vai fazer isso? Através das redes sociais. E que é uma coisa que, para o meu segmento, funciona muito bem, que é a prestação de serviço, são os depoimentos. Nós temos uma aba lá que só são depoimentos de nossos clientes. Perfeito. Então, quer dizer, são clientes verdadeiros, reais, que sentiram na pele. E eu estou falando, por isso que eu falo, são resultados mínimos de 30% ao mês. Você crescer hoje 1 dígito, muitas vezes já é difícil. Agora, você crescer 2 dígitos, e 30% foi o menor resultado que nós já tivemos. Eu tive cliente que dobrou a receita em 2, 3 meses. Nós fizemos um trabalho com uma empresa, foi 1 ano, foi um trabalho mais longo. Iniciamos o projeto, ele estava faturando 300 mil mês. Chegamos em dezembro, ele estava faturando 1.100.000. Caraca. Então, assim, com pequenos ajustes, vamos entender o grau de maturidade, vamos treinar as pessoas, vamos ajustar muitas vezes tabela de preço, toda ação comercial, técnicas de negociações, fechamento, canais de venda. Então, você vê que não é só, vem aqui dar um treinamento de vendas, motivação. Não é. É todo um conjunto e quando eu mando para o meu cliente, eu não mando uma proposta, eu mando um plano de ação. Porque a gente tem início, meio e fim. E aí o fim é, legal, quero seguir daqui por enquanto sozinho e tivemos resultado. Não, agora eu quero renovar. E aí a gente vai para outros projetos. Eu já tive um caso já de um aconselhamento, uma mentoria que seja. Aí você aponta vários tópicos, vários apontamentos e o cara tá em linha com tudo. Aí o cara pensa, se eu tivesse desembolsado isso, eu teria perdido meu dinheiro. Não, cara, você validou que você está no caminho certo. É isso. Imagina se você estivesse no errado e estivesse percorrendo todo o percurso e só descobrir se estava errado
daqui a 6 meses, um ano, não, você já validou e agora você pode acelerar, né? E o legal é que aí você vai ter a ferramenta da validação, que você consegue estar medindo isso, que o pessoal que é chamado de frameworks, né? Sim. Que são os frameworks, que são as ferramentas que você vai estar Perfeito. trabalhando com relação a isso. Total. E é o que você disse. A pessoa que trouxe você até 100 mil não vai ser a pessoa que vai te levar a 300. A de 300 não vai te levar a $500 mil e assim sucessivamente. Desafio. É muito desafio. E até porque são momentos diferentes, são entregas diferentes, e você vai ter que adaptar sistemas, ferramentas, o PPMF, pessoas, processos, metodologia e ferramentas. Você vai ter que mudar tudo isso. O famoso "eu sempre fiz assim", chega no momento que você está na tampa e não vai romper. E a maioria dos clientes fala assim, Rossi, eu não consigo sair de $500 mil. O que está acontecendo? É isso. Chegou na limitação dele, ele fez um trabalho com excelência até ali. Agora, e para ter uma superação? E a própria palavra fala, ação. Não é só uma ação, ela tem que ser além. Perfeito. E essa ideia, cara, da mentoria ou da consultoria, eu sou um defensor total, porque eu penso o seguinte, o cara tá lá na empresa, geralmente tá todo mundo super sufocado de trabalho, não tem ninguém com uma hora livre para pensar na empresa. Exatamente. Não tem. Nem o próprio dono não tem aquela hora, aquele turno, uma vez na semana eu vou pensar na empresa estrategicamente. Ele deixou de ser estratégico há muito tempo, tá no tático, quando não tá no operacional de fato. O cara não consegue ter essa visão estratégica do negócio, não sabe como vai estar daqui a um ano, ele tá ali só apertando o parafuso do dia. Exato. O parafuso do dia. Ele não consegue. Às vezes o cara de fora chega e fala, bicho, tem uma parafusadeira já. É isso. Aí o cara, mas lançou quando que eu não consegui ver ainda, né? Porque o cara tá tão ali todo dia na ferramenta, na mesma, ele vira refém do próprio dia, da rotina dele. Não se conecta com novas pessoas, não está em eventos, então assim, não consegue ter tempo para ir numa feira, para ver os lançamentos, e são essas coisas. Nós estamos aqui, olha só, a conexão que nós estamos tendo aqui foi através do investimento que nós fomos para um evento em Alphaville. Esse evento nos fez entrar numa mentoria, porque mentor também é mentorado, Sim. Eu também tenho os meus mentores, e estamos aqui se conectando. Então, o network é fantástico. E aí, se você vai com trocas, e aí você vai chegando a locais, eu falo, e nós estamos chegando, eu sempre cheguei a locais que não teria faculdade nenhuma que iria me colocar lá se não fosse o network. Perfeito. E hoje é uma ferramenta de muito, por isso que eu falo, a mentoria é um network que vai te conectar a grupos, em associações e assim por diante. E network é objetivo, meta. Você tem que ir lá com intencionalidade. A palavra é essa. Às vezes a pessoa vai para um evento de network, fica sentada no canto, não vai conseguir tirar o que tem de melhor desse encontro. Então, a intencionalidade total, como você falou, através do evento que você foi a Alphaville, através de um papo que eu tive com o Calaça, que eu trouxe no podcast, a gente conversou e tal, ele nos conectou. Então, o network, de fato, é muito poderoso, traz muito. E tem um princípio para network, né, Victor? Que é o quê? Quando você vai para o network, não seja interesseiro, seja interessante. Total. Então, quando você é interessante, automaticamente você transmite. Energia, não adianta, eu não estou falando nada místico. Isso é do ser humano. Quando você sente, está perto de uma pessoa, você fala, poxa, essa pessoa tem uma energia boa, essa pessoa é do bem. E é quando você é interessante, não tem como não fazer conexões genuínas. Isso é automático. Agora, mata uma curiosidade minha. Como é que você consegue equilibrar vida pessoal, esporte, negócios, filhos, competidores? É loucura. Faixa preta. Cara, é loucura. Tem gente que não tá conseguindo nem trabalhar 8 horas por dia e tá sofrendo. Loucura. Minha esposa tá no backstage, né? Ela já tá rindo porque ela sabe o quanto isso. E ela fala, amor, desacelera um pouco, faz isso e tal. E voltando pro perfil comportamental, cada um tem um, né? Nós temos 4 perfis comportamentais, todo mundo tem um predominante. E no meu perfil eu sou muito dinâmico nisso, né? Nas minhas atividades. Mas eu tudo falo questão de prioridade. Tudo é questão de dar foco em dar o seu momento. E aí sim, não é um equilíbrio, é um balanceamento. Que nem eu sou atleta, sou competidor, inclusive. Eu participo de competições, tenho vários títulos nacionais e internacionais. Eu já tive a oportunidade de competir em Las Vegas, lutando um evento sem kimono. Então, assim, não fui campeão americano, mas fui vice-campeão americano, lutando lá no local onde todo mundo gostaria de lutar. Rossi, teve o Campeonato Brasileiro agora, 20 dias atrás. Por que você não competiu? Porque não é o momento. Eu não estou treinando para o nível de competição. Estamos focados exatamente no momento da empresa, nas transições. Então, por isso, tudo é momento e é onde você vai colocar a maior energia. Agora, nós temos que ter esse balanceamento. É igual carro.
carro não pode estar equilibrado. Se o carro estiver equilibrado, uma hora ele vai puxar para a direita, outra hora ele vai puxar para a esquerda, ele está equilibrado. Agora, quando você tem um balanceamento, porque a gente faz balanceamento, né? Sim, sim. O carro está ali, ó. Esse é o ponto, está nivelado. Você tem todo esse equilíbrio. E não adianta, né, Victor? Nós somos triuno. É corpo, alma e espírito. Você tem que estar com os três e nesse balanceamento. Você tem que estar com o seu corpo bom, com sua mente bacana e uma conexão com o seu Deus acima de tudo. Quando você tem esses 3 pilares ali, família vai bem, empresa vai bem, saúde vai excelente e assim por diante. Pô, cara, aí você... É no detalhe, tá, gente? No detalhe. Ele acabou de falar aqui, pô, eu não tava treinando a nível de competição. Ele não disse que ele parou de treinar. Não. Ele tá balanceando. Eu diminuo o ritmo de treinamento, eu aumento o ritmo de trabalho, eu equalizo com a família. Não é deixar de fazer. Pô, às vezes o cara fala, pô, você tá querendo dizer que eu tenho que tirar a hora para pensar estrategicamente e não fazer mais o meu trabalho. Ninguém tá dizendo isso. Tô dizendo que às vezes você tirar 30 minutos por dia para pegar os principais canais de divulgação do seu negócio, os principais influencers do seu nicho e tentar aprender o que você consegue agregar no seu trabalho e trazer mais resultado para ele, né? O ser humano, isso é o ser humano, né, Victor? Ele tem um problema muito grave, que é o procrastinar, né? E o que é o procrastinar? Eu falo para você, simplesmente não é importante, não é prioridade para você. Total. E aí eu até devolvo essa pergunta. Qual a diferença da sua 24 horas para minha 24 horas? Nenhuma. É a gestão no tempo, que as pessoas falam, eu tenho que fazer gestão do tempo. Gente, não existe gestão do tempo. Até tem alguns mentores, alguns treinadores falam, vou dar um treinamento de gestão do tempo. É só para mim, é um erro na construção da frase. Eu não consigo parar o tempo, então eu não faço gestão do tempo, eu faço gestão no tempo. E aí é onde eu consigo trabalhar isso, e aí eu consigo estar equilibrando a questão do tempo. Vou falar, poxa, eu não tenho tempo durante o dia para fazer atividade física. Levanta mais cedo. 30 minutos mais cedo. Perfeito. Puxa, eu não consigo, que nem viemos para Maceió, estamos com prioridade. Minha esposa falou, e aí, amor, vamos colocar o tênis? Falei, vamos, pode colocar o tênis na mala, nós vamos fazer atividade física. Viemos para cá na quarta-feira. Terça-feira à noite eu estava fazendo jiu-jitsu. Estava treinando. À noite, tendo que fazer mala, tudo mais. É questão de prioridade. E aí, as pessoas só não fazem porque não é a prioridade e o foco dela. Total. E tá tudo certo. Total. Eu acredito muito nisso, que é prioridade. Pô, eu tinha minha fase que eu li 54 livros no ano. Foi na época, era necessário fazer isso. Pô, Vitor, você lê, sei lá, 12, 15 no ano. Pronto, agora a energia tá em outra coisa. E que já tá bem acima da média brasileira, sim, inclusive. Pelo menos um por mês para poder se manter atualizado e tal. Mas, era o objetivo na época. Eu tive a época de acordar às 5 horas da manhã e treinar de 5 às 6, e de voltar e ler e tal. Mas, como você falou, é esse balanceamento. Hoje não é necessário isso, hoje eu faço de outra forma e direciono a energia para outro caminho. É isso. Mas no final das contas, é para onde você direciona a sua energia, né? Exato. Mas não tem como, Vitor. As pessoas querem ter um alto resultado e alta performance. As pessoas me perguntam, Ross, como que eu tenho uma alta performance? Equilibre esses 3 pilares. Corpo, alma e espírito. Ponto. Se você trabalhando esses 3 em equilíbrio, em balanceamento, você tem esse balanceamento entre os 3, tá tudo certo. Foi engraçado deixar aí já o CTA, que a gente teve um papo, o nosso último episódio foi focado somente em corpo, mente e espírito. Olha isso, que legal. A gente falou muito sobre isso com o Ludovico, já fica aí a chamada para quem não assistiu, assistir. Foi muito, muito, muito bacana. Meu amigo, a gente falou aqui já de passado, de história, de presente, me fala um pouquinho do futuro. Como é que você vê o futuro do treinamento empresarial? Você acha que isso tende a crescer mais? Porque necessidade eu vejo que só aumenta, a necessidade em si só aumenta, mas você acha que o mercado ainda tem muito o que crescer? Tem muito, é um mercado em expansão. O mercado da educação é o futuro, não tem como, seja ele digital ou seja ele presencial. Por um tempo agora ficou muito no digital, por causa da própria pandemia, né, Victor? E nós estamos em São Paulo e é um centro que acontece muita coisa, só para você ver. O que abriu de centros de treinamento para palestras na região, lá em São Paulo, Alphaville, aquele trecho todo, é absurdo. Por quê? Falta mesmo de pessoas que fazem entregas verdadeiras. Porque hoje fala de treinamento, capacitação, tem vários no mercado. Né? Então, você tem que ter qual eu vou contratar, por qual momento, porque os novos colaboradores, os novos funcionários, diferente da nossa geração lá atrás, que a gente era muito autodidata, né? Hoje se tem poucos autodidatas, que as pessoas vão lá buscar esse conhecimento, né? Então, hoje, por causa disso, precisa muito questão do treinamento e desenvolvimento. E as empresas que não estão investindo nisso
vão ficar para trás. Sim. Isso Hoje o colaborador espera, né? O cara fala assim, pô, eu não sei fazer isso não, tô esperando a empresa me treinar, né? Não tem aquela motivação que eu vejo que no passado tinha muito mais. Pô, o que é que eu tenho que fazer para aprender? Onde é que existe esse conhecimento? Vamos dar uma googada, vamos no YouTube. Não, o cara fica, não. A empresa não me treinou, se ela não me treinar, eu não faço. É isso. Fica esperando, né? E a empresa fica esperando o cara tomar iniciativa e aprender e não anda, ninguém anda pra lugar. Não adianta. Por isso, falar da nossa geração lá atrás, aí sim, as pessoas vão estar prontas. Hoje não. Hoje, os colaboradores entendem que é obrigação da empresa investir. Inclusive, nós estávamos falando sobre NR1, Sim. que esse é um dos pontos hoje, em questão do desenvolvimento da equipe. As empresas vão ter que mostrar qual é o plano de ação que eles estão desenvolvendo os colaboradores, seja com treinamento de capacitação, seja com pesquisa de clima, seja com desenvolvimento motivacional, alguma coisa ele vai estar fazendo. E muitas vezes a empresa acha que é um investimento muito caro. Gente, tem pequenas ações que fazem muito sentido. Eu implantei em empresas o dia do livro. Que toda sexta-feira tem um ritual, e esse ritual é um café da manhã com o time. A equipe tem que ler esse livro por uma semana, um capítulo por semana, e as pessoas vão trocar ideias do que assimilou. Nossa, quanto tempo demora isso? Entre café e tudo mais é 30 minutos. Com investimento quase zero. Você pode entregar um e-book para o time para não ter que investir no livro físico. Se tiver essa possibilidade desse investimento, esse capital, entregue o livro físico porque, puxa, é algo palpável, né? E traz um resultado para a vida. Porque as pessoas falam assim, tem que separar o profissional do pessoal. Victor, é a maior mentira que já falaram e falam, alguns mentores falam sobre isso. Não tem como separar o pessoal do profissional, não tem. Nós somos seres únicos. Eu virar para você, trabalhamos juntos, poxa, o Victor está com um problema na sua casa, você vai chegar na empresa, lógico, você não vai transferir isso para a empresa, mas não tem como, vai impactar no seu resultado. E é isso que a empresa tem que entender, qual é o momento, e como que faz isso? Com toda uma política de desenvolvimento, tendo um departamento pessoal, um RH, depende do tamanho da empresa, ou se não, ter líderes capacitados para fazer uma reunião de feedback, ter uma reunião individual, que o pessoal chama, né, reunião one-on-one, e várias outras metodologias aí. Cara, isso é o mínimo, né? É o mínimo. O pessoal tá levando como se fosse, meu Deus, agora mudou a minha vida, o que é que eu vou fazer? Cara, é o mínimo. Você tem uma pessoa de RH, uma pessoa para cuidar das pessoas, para treinar, para avaliar, para medir performance, para criar o ritual, para criar a rotina, ajudar a criar a rotina. O cara que é líder de vendas, principalmente, que é o nosso foco, o cara que não reúne com o time semanalmente, que não mensalmente, quinzenalmente, isso é ritual, isso é rotina, o ritmo em si. Se o cara não faz isso, não tem o porquê ele questionar o porquê não tá dando certo, né? Não tem. Dentro do trabalho que a gente faz no departamento pessoal, uma pergunta que eu faço para o meu cliente: de quanto em quanto tempo você conversa com a sua equipe? Ele fala, quando fecha o mês eu faço a minha reunião de fechamento. Eu falei, boa, parabéns, já é alguma coisa, né? Sim. Eu falei, fora isso. Ele, como assim fora isso? Eu falei, porque meta não se bate, meta se conquista. Como que você constrói a sua meta? Ele puxa, eu não tenho. Eu falei, então tá, vamos começar o trabalho? Vamos dividir essa meta de 30 por 4 ou por 5, depende do mês, tem 4 semanas, 5 semanas, tal, mais dias, menos dias. Vamos dividir isso por dia? Vamos começar a monitorar e medir o dia. Por quê? Se tiver um dia que tiver menos resultado ou a semana que tiver menos resultado, você tem que entender a sua equipe, aonde está perdendo os negócios, quais são os negócios quentes para serem fechados, se faz sentido você fazer uma ação comercial com esse cliente, esse vendedor. Então você tem tempo para mudar e ajustar a rota durante o mês. Acabou o mês, eu tenho cliente que fala, poxa, Rossi, me ajuda. Está no último dia ou na última semana do mês. Eu falei, eu te ajudo, vamos para a igreja, vamos orar. É isso, eu não sou ainda, por enquanto não. Eu acredito, a gente tem uma conexão muito boa com Deus, mas não estamos nesse nível ainda, né, Victor? Não tem como, não faz milagre, gente. Na última semana, ou você senta e agradece, ou você senta e ora a Deus, fala, Deus, me ilumina aqui, porque eu não sei o que eu vou fazer. Sim. Não é assim. Meta construção. Não vou dirigir um carro, não sei para onde eu vou abastecer e deixa a vida me levar. Gestão do Zeca Pagodinho? Não dá, gente. Já foi isso. Verdade. Cara, qual o maior desafio que você vê na questão de mentoria como negócio para tornar como escala? Você acha que dá para escalar? Você acha que tem viabilidade a mentoria em grupo? Você acha que tem que ser sempre o
one-on-one? Você acha, como é que você vê isso? Qual é a sua opinião? Dá. Inclusive, nós já estamos em processo de construção isso. Existem as mentorias individuais, que é o mais comum, não é algo exclusivo, mas a mentoria é algo fantástico, tem uma troca muito bacana. Por quê? O mentor, de dentro dessa mentoria, todas as outras pessoas também são mentores. Eles já vão compartilhar muitas vezes das dores deles, vão falar, poxa, eu já tive esse problema. Então, a mentoria em grupo, além de muitas vezes ser um ticket até mais em conta do que o algo exclusivo, você consegue atingir em algo mais escala. Tem as questões digitais, que aí são as plataformas, que se você vai para o digital para poder ter uma escalabilidade, mas, de novo, eu volto para onde? O ecossistema. Total. E aí, dentro desse ecossistema, você tem que ter pessoas dentro do seu time para te apoiar. Que nem hoje o Rossi está aqui sozinho, mas hoje eu tenho pessoas dentro do meu time que conseguem fazer a mentoria, o Rossi não estando presente, tendo a mesma metodologia, a mesma visão e o mesmo foco. Agora, se a pessoa da minha equipe não conseguiu implementar a ação com o mentorado, aí ele sobe o nível. Rossi, tô com um possível problema, acendeu a luz amarela aqui, vem pro projeto? Aí a gente mergulha e apoia. É equipe. Cara, tem um time bom tudo, né? Não tem como. Não tem como. Time, pessoal, o time fala que o nome técnico de algum segmento é os squads, né? Os esquadrões, vamos criar os squads. Mas é isso. As pessoas se ajudando mutuamente, você tem esse ecossistema, você tem as pessoas e tem um time bom. Agora, como que você tem um time bom? Atraindo bem, retendo bem, aí volta lá atrás, entendendo de pessoas. Porque muitas vezes o que me motiva não é o que te motiva. E aí a gente tem que entender qual é o gatilho motivador de cada um. Você vem para minha empresa e faz um treinamento motivacional. Eu falo, não existe. Eu vou deixar vocês entusiasmados. Vocês vão sair, uau, vibrando com a energia lá em cima. Só que motivo, o professor Daniel Marin sempre falou isso, tem um livro dele fantástico, eu até indico para todos, Desmistificando a Motivação. Motivação, a própria palavrinha fala, motivo e ação. Perfeito. É isso, e é uma porta que abre de dentro para fora. Outras pessoas deixam outras motivadas, entusiasmadas, mas motivadas. Agora, o mentor, o palestrante, o líder consegue acionar esse gatilho, virar essa chave, opa, ativei o modo motivação no meu colaborador. É isso que o líder tem que entender. Você falou você deu uma sofisticada, o Marins, mas o Muricy fala isso, né? O Muricy, cara, quem sou eu para motivar um jogador que ganha 500 mil reais por mês, né? É isso. Se o cara tem 500 mil motivos e não tá conseguindo performar, tá indo pra noitada, o que eu vou falar pra esse cara? O máximo que eu vou deixar ele empolgado pra jogar, mas, pô, não tem como porque motivar. O gatilho motivador dele já não é mais o dinheiro. Não é mais a grana. Não é mais a grana. E aí cabe como líder entender qual é o gatilho motivador dele. Sim. Essa é a sacada. Sim. Porque quando eu vou montar uma campanha comercial com o time e tudo mais, as pessoas falam, vamos fazer uma bonificação, vamos colocar dinheiro na frente. É o fator principal. Mas coloque experiências. Total. E muitas vezes a motivação é essa experiência. Estava falando com um cliente, olha só, parece simples, mas fez um resultado fantástico. Quando a gente foi montar e eu fiz essa pergunta para ele, ele falou, vamos conversar com o time? Você não acredita o que o time dele falou. Ele trabalha próximo da região ali da Alphaville e tal, ele tem uma empresa lá. A equipe falou, a gente gostaria de ir no restaurante tal com a esposa, com a família. Porque é inacessível para ele. É experiência. E aí o que ele fez? Montamos uma campanha com o dinheiro da premiação. Sim. E se atingisse a super meta, eles iriam com um acompanhante no restaurante lá que a equipe escolheu. E foi assim, algo fantástico, tiraram foto, postaram. Isso aí ele vai levar para a vida dele, Vitor. O dinheiro consome, paga a conta e vai embora, mas a experiência faz a diferença. Estamos chegando ao fim, eu sei que você tem uma agenda apertada. Fique tranquilo. Calma, vamos chegar. Tá tudo certo. Cara, você falou isso, a gente falou aqui bastante sobre corpo, mente e espírito. Pô, a gente vê que o esporte alimenta bastante seu corpo. Deve também alimentar bastante a mente, né? Muito. O foco. Como é que você trata um pouco da parte espiritual e também da mente, se não for só o esporte? Eu falo, sou muito conectado com Deus, né? Então, eu tenho meus rituais, faço as minhas orações, tenho a minha leitura da Bíblia, vamos à igreja. Então, a gente tem, né, que a própria Bíblia fala sobre isso, que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Independente de religião, não estou aqui para pregar mesmo religião, mas cada um tem que ter a sua, tem que ter esse momento de conexão, né? E são pequenas coisas, né? Outro dia mesmo eu estava falando com a minha esposa, a gente até foi pesquisar sobre isso, falar, poxa, eu estava acordando às 3 horas da manhã.
Por quê? E aí eu fui entender que 3 horas da manhã é como se é um momento que se abre um portal com conexão exatamente com Deus. Fala, poxa, é o momento que eu estava orando. Então, assim, tendo essa conexão, então nós temos que ter com a leitura da Bíblia, nós temos que ter um momento de oração, então é isso que nos alimenta a nossa fé, a nossa energia, até para a gente ser um ser humano e uma pessoa melhor sempre, né, Victor? Eu gosto muito dessa linha, muito, muito, muito mesmo. Estamos chegando ao fim, meu amigo, manda uma mensagem para a galera aí, e no final deixa suas redes sociais para a galera te seguir também, acompanhar seu trabalho. Boa. Pessoal, novamente, gratidão, obrigado, né, Vitor, por estar aqui, pelo convite, sempre fico muito feliz. Sejam sempre pessoas de coração bom, né, olhe para o próximo, entregue ao outro, né, não esperando nada em troca. Sejam pessoas interessantes, não sejam interesseiras, que as coisas vão fluir para vocês. E sempre se conecte com as pessoas que sempre são melhores que você. Fala, poxa, Rossi, então quer dizer que eu não posso me conectar com pessoas menores? Sim, mas quando eu falo melhores, exatamente isso. Com mentalidade, com visão, com coração. Não estou falando nada de monetário, não é nisso, tá? Então se conecte porque nós somos sim a média das pessoas que a gente mais tem contato, que a gente mais convive, e o ambiente. Se o ambiente não está sendo saudável, é triste, mas mude de ambiente que os resultados vão mudar. Minha rede social principal pode seguir a gente lá no Instagram, Anderson Rossi, né? O LinkedIn também é o mesmo, então segue lá a gente, @Anderson Rossi. E aí nós temos o Instagram da universidade, que é grupo.agem, e a Universidade do Locador, que é @Universidade do Locador. Então pode seguir a gente lá, a gente deixa muitas dicas, muitos contatos, muitos insights para acompanhar o nosso dia a dia, para ajudar você, empresário, líder, gestor e até mesmo colaborador, a ser um profissional melhor. E gostaria de agradecer, quando a gente fala de conexão, que é o que eu estava falando com o Victor, né, o quanto é importante as conexões. E algo que nos trouxe até Maceió foi a conexão, né? E que nos conectou, né, Victor? Foi o Calaça, e agradecer mesmo ao Calaça pelo convite, por ter feito essa ponte. E o Careca, nós só estamos aqui nesse momento aqui, exatamente por termos entrado num evento dele, estar lá, entrar no grupo de mentoria e poder estar aqui. Então, gratidão, Calaça, gratidão a toda a equipe da mentoria do Careca, ao Careca por ser essa pessoa fantástica junto com a Bela e podermos estar conectando com pessoas boas. Novamente, esteja próximo de pessoas que se conectem e tenham um bom coração. É isso, Vitor. Galera, já curte, compartilha, segue o canal. E você que não gostou, você é maluco, eu sei, mas manda pro seu concorrente, atrapalha o dia dele, só não deixa de interagir. Tamo junto. É isso aí, Valeu. fechou. Valeu, Vitão. Obrigado, viu? Obrigado, galera.